Bom dia a todos. Meu nome é Paulo, sou professor de Física e a gente vai começar uma aula de Física para a turma de terceiro ano do médio. O que será discutido nesta aula? Discutiremos um tema muito importante para o nosso cotidiano e aprendizagem, que é ondas. Ondas vocês viram a priori no segundo ano, mas vamos dar uma recapitulada nesse tema importante. Bom, vamos definir o que é uma onda, pessoal? É o seguinte, uma onda é uma perturbação que se transmite de um ponto a outro com velocidade definida. Quando a transmissão da perturbação do sinal entre dois pontos distantes ocorre sem que haja transporte direto de matéria de um desses pontos ao outro, esse sinal foi transportado por uma onda. Assim, podemos entender as ondas como meios de transferência de energia. Temos aqui o exemplo de uma pessoa falando. Ela emite uma onda sonora, que carrega um sinal pelo ar, que se propaga com a velocidade do som e pode ser recebida em outro ponto. Neste caso, há uma perturbação que se propaga através do ar, sem que haja transferência de matéria de um ponto a outro durante a propagação. Existem diferentes formas de classificar as ondas. Quanto à sua natureza, a maior parte das ondas pode ser colocada em duas categorias: as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Hoje focaremos nossos estudos nas ondas mecânicas e abordaremos as eletromagnéticas mais para frente. As ondas mecânicas são perturbações que se propagam através de um meio material. Como exemplos, temos as ondas sonoras e as ondas marítimas e as ondas sísmicas. Quando balançamos uma corda presa em um poste por um de seus lados, temos a geração de uma onda mecânica. Ao balançar a corda para cima e para baixo, pulsos são criados que se movimentarão para a direita, com a velocidade definida. A corda é o meio através do qual os pulsos se propagam. Ao se encontrar o poste, os pulsos são refletidos e passam a caminhar para a esquerda. Mais um exemplo de geração de uma onda mecânica ocorre quando uma gota cai na superfície de água parada, como a de um lago. A perturbação provocada pela gota aparece como pequenas ondas que se afastam do ponto onde a gota atingiu a água, da maneira mostrada na figura. As ondas mecânicas podem ser tanto longitudinais como transversais. Por exemplo, nas ondas transversais, a vibração é perpendicular à propagação, assim como as longitudinais, a vibração é paralela ao movimento durante a propagação. Mas, professor, o que quer dizer isso? Vamos dar uma olhada no desenho a seguir. Aqui nessa figura, nós teremos a diferença entre ondas longitudinais e ondas transversais. Logicamente que não dá para dizer muita coisa, por causa que a figura está estática. Então, podemos dizer que, à medida que a mola vai sendo pressionada horizontalmente, nós teremos a tal da propagação de ondas longitudinais. E para que isso aconteça, é necessário criar um pulso, tá? Porque vai haver regiões de distensão e de compressão, tá? Isso a gente vai ver mais no slide seguinte. E à medida que vamos fazendo movimentos verticais, nós teremos a tal das ondas transversais, porque a corda está sendo movimentada verticalmente. E nós teremos essas ondas tipo senoidais. Nós teremos agora um GIF que vai diferenciar como que se comporta uma onda transversal e uma onda longitudinal. Note que, à medida que a gente vai movimentando a mão para cima e para baixo, nós teremos a tal da onda transversal, que vai ocorrer dessa forma que está sendo mostrada na tela. E a onda longitudinal, à medida que vai sendo movimentada a mão para a esquerda e para a direita, ela vai se movimentando de uma maneira horizontal. Agora,
Nota que quando a gente vai ver na onda longitudinal, à medida que a gente vai movimentando para a esquerda e para a direita, é necessário para criar um pulso. Necessário criar um pulso para que haja a região de distensão e de compressão. Por exemplo, quando vai haver aqui nessa figura que eu vou mostrar aqui abaixo agora. A gente vai ter a região de compressão e de rarefação. Essa região de compressão é a tal onde vai haver a compressão da mola. Tá? As molas, a região da mola vai ficar mais juntinhas. E aqui vai ser a nossa região de distensão. Tá? Distensão que é o nosso ponto de rarefação. Ou seja, teremos que, pela consequência de emissão de um pulso, vai haver esses pontos de compressão e rarefação de forma natural. Aqui nesse slide uma coisa bem interessante. Nós estávamos falando de mola no slide anterior. Agora aqui nós vamos falar de onda sonora, que também é uma onda mecânica. Aqui nas ondas sonoras também vai haver regiões de compressão e rarefação. Devido à emissão de um pulso sonoro, nós teremos a tal da região de compressão, que é onde as moléculas aqui vão estar o quê? Mais juntas, mais unidas, que vai ocorrer exatamente nessa região aqui do pico da variação de pressão. Ou seja, à medida que o som ele vai se propagando no ambiente, vai havendo uma variação de pressão. Aí essa variação de pressão vai de acordo com o quê? Com a união e afastamento de moléculas. Ela vai se unindo, vai se afastando, vai se unindo, vai se afastando. Agora, quando vai haver um ponto de rarefação, que é mais ou menos nessa região aqui, conforme está mostrando a figura, ela vai o quê? Vai ocorrer nas partes mais baixas, no vale da onda, certo? Então quer dizer que a compressão vai ocorrer mais na região da crista da onda, enquanto a rarefação vai ocorrer no vale da onda? Sim. Então é assim que vai se comportar a onda sonora no ambiente natural. Aqui nós temos duas figurinhas. A gente já viu essas duas figuras. Uma representando as ondas longitudinais e outra representando as ondas transversais. Conforme foi dito, as ondas longitudinais são ondas paralelas ao movimento de propagação. Então, conforme eu estou falando com vocês, essas ondas são paralelas à medida que essas ondas estão se propagando no meio ambiente. Agora, quando são as ondas transversais, que é o caso da gotinha da água, à medida que a água vai penetrando em cima da superfície da água, ela se penetra perpendicularmente à superfície. Por isso que há esse surgimento de ondas transversais. Vamos para o estudo da equação da velocidade de propagação da onda. Nós temos duas formas para a gente analisar. Primeiramente que a gente vai falar quem são as grandezas envolvidas, para depois a gente falar a dependência entre elas. Ao ver, quer dizer a velocidade de propagação da onda. Ela é medida em metro por segundo no sistema internacional. O lambda, que é uma letra grega, é o comprimento de onda, que é vamos dizer, esse tipo de Lzinho que está aqui, esse L com uma perninha. O F é a frequência, que é medida em hertz, que é simbolizada pela Hz, e o T é o período, que está em S. Daí, diremos que a frequência e o período são inversamente proporcionais, ou seja, a frequência ele é o número de oscilações por tempo, número de oscilações por segundo, tá? Se a gente for lidar com o sistema internacional. Enquanto a velocidade ela vai ser dependente do comprimento de onda e da frequência, que ambas essas grandezas vão ser multiplicadas. A gente consegue identificar qual é a velocidade de propagação da onda no ambiente. E no slide seguinte nós vamos analisar com mais profundidade o comportamento desse GIF que eu acabei de mostrar para vocês. Agora nós vamos ver o GIF do slide anterior com mais profundidade. Por exemplo, nós teremos aqui
cada ponto dessa onda, vamos ter o que? Uma amplitude. Uma amplitude é o pico máximo da onda, que está representado aqui. Aí o que acontece? Cada ponto dessa onda vai estar se propagando para cima e para baixo, para cima e para baixo. A onda vai ter uma velocidade v, indo da esquerda para a direita. À medida que a onda vai se propagando através de um pulso, né, depois que foi emitido um pulso, ele vai se trasladando para cima e para baixo. Então, quer dizer que embaixo nós teremos um ponto menos A, que é o ponto mínimo da curva, tá mais ou menos aqui, enquanto o outro ponto máximo da curva está aqui. Então, vemos que ele vai se trasladando, à medida que a onda vai se propagando assim para baixo, ela vai estar com uma velocidade c, velocidade da luz. Aqui neste caso, nós teremos o ponto mais alto, enquanto esse ponto mais baixo da onda. E aí, como que a gente vai identificar uma onda completa, uma oscilação completa? É através da onde está esse lambda aqui, essa letra grega, que é o comprimento de uma onda. Que é aqui, ó, ele vai nessa parte aqui até essa parte aqui. Um ponto inicial, que é esse cara aqui, que é esse ponto, ele vai ser o ponto inicial do comprimento inteiro de uma onda, que vai ser terminada nesse ponto adiante. Esses dois pontos em específico, eles estão na mesma, quase na mesma direção, na mesma linha, para que essa oscilação completa ocorra efetivamente. Essa onda, à medida que ela vai se propagando, ela vai carregando energia. Bom, vamos a um exemplo envolvendo ondas. Uma onda de 9 metros de comprimento tem frequência igual a 8 Hz. Qual é a sua velocidade e seu período de propagação? Quando a gente vai lidar com um problema desse, nós temos que primeiro coletar os dados fornecidos pelo problema. Os dados são o lambda igual a 9 metros. O lambda a gente sabe que é comprimento de onda. E o f é 8 Hz, que é a frequência. Aí temos que saber qual é a velocidade e o período de propagação. Então, a gente sabe que v é igual a lambda f, segundo foi apresentado no slide anterior. Então é só a gente multiplicar esses dois números. 9 vezes 8 costuma dar 72 metros por segundo. Agora, para a gente calcular o período, nós temos que utilizar o quê? A forma da frequência, que é igual a 1 sobre t, 1 sobre período. Para a gente calcular o período, que é o t, nós vamos mudar de lugar o f com t, certo? Então, como a gente sabe quem é o f, que é 8, nós vamos substituir o f por 8. Como o t é igual a 1 sobre f, então t vai ter que ser igual a 1 sobre 8, que vai dar 0,125 segundos. Vamos para o próximo exemplo. Temos mais um exemplo para a gente ver aqui. Aí temos que saber qual é a frequência de uma onda que demora 10 segundos para se propagar. Depois nós vamos calcular essa velocidade em km por hora. Aí nós temos que considerar o comprimento da onda do exercício anterior. Daí os dados são o lambda igual a 9 metros e o t igual a 10 segundos. Para a gente calcular a frequência de uma onda, nós vamos utilizar aquela segunda formulinha. E a gente tem um período que são 10 segundos, 1 sobre 10 vai ficar 0,1 Hz. Daí, para a gente calcular a velocidade, nós vamos utilizar aquela primeira fórmula. A gente vai utilizar o lambda, né, que é o 9, vezes o 0,1, que é a frequência. 9 vezes 0,1 vai dar o quê? 0,9 metros por segundo. Para a gente converter em km por hora, nós temos que multiplicar por 3,6, que vai dar os 3,24 km por hora. Bom, qualquer dúvida, vocês me escrevam no WhatsApp, ou me enviam aqui as dúvidas aqui no canal, que eu vou responder, tá bom? Muito obrigado pela paciência. Tchau, tchau para vocês, até mais.